Política ES, uma bússola para entender os rumos da política no Espírito Santo. Olá, está começando mais um Política ES, programa do Século Diário sobre política e poder no Espírito Santo. Eu sou Vitor Taveira e convido vocês, se ainda não acompanha, a curtir nossos canais no YouTube, nas plataformas de áudio e nos encontrar também no Instagram, @TV Século. Nossa convidada de hoje é Ana Paula Rocha, que é pré-candidata a vereadora em Vitória. Ela é integrante da direção nacional do Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, também vice-presidente da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Além disso, por aqui no Espírito Santo, ela é professora da Rede Estadual e da Rede Municipal de Aracruz, integra o Círculo Palmarino, Movimento de Mulheres Negras, Rede de Afirmação de Cursinhos Populares e Bloco Afroquizomba. Bem-vinda, Ana Paula, obrigada pela presença. Mais uma vez, né, você já esteve aqui, mas em outro programa, na verdade. Olá, gente. Salve, salve. Uma alegria estar aqui. Pedir aí a escuta atenta de todo mundo para escutar essa nossa conversa e agradecer desde já o convite. Já com a assistencialista, né, que a gente apresentou, que você é muito atuante nos movimentos sociais, tem décadas, tanto nos movimentos sociais como no movimento partidário, né? Mas 2022 foi sua primeira candidatura, né, a deputada federal, e agora você está se preparando, né, com a pré-candidatura para vereador de Vitória. Eu queria saber por que dessa decisão de entrar nesse campo da disputa eleitoral e até por que só agora, assim, né, de tanto tempo que você tem de militância. Então, as pessoas sempre perguntavam, na verdade, assim, há muito tempo, as pessoas, nossa, mas por que você não se candidata? Eu acho que o momento histórico correto, acertado, foi a partir de 2022 mesmo, assim. Apesar de ter uma extensa participação dos movimentos sociais, sempre ter colocado mesmo a necessidade da construção partidária como instrumento de transformação da realidade, eu acho que esse saldo político mesmo do PSOL se colocar como um partido que articula a luta das mulheres, da juventude negra, da população LGBTQIA+, assim, de dar um sentido palpável para a classe, né? Dizer que a classe tem gênero, tem cor, esse processo de cada vez mais ver mulheres negras assumindo o lugar da política é o fator que nos anima, né? E a última eleição, né, nos credenciou, apesar de ser primeira candidatura, a gente saiu aí com mais de 9 mil votos. Em Vitória foram... Em Vitória foram quase 3 mil votos. Então, assim, nos credencia a vir para a briga mesmo, para brigar por uma eleição e para colocar mais mulheres, né, e colocar mulheres negras no centro da política aqui também na capital. Você acha que a projeção nacional do PSOL influencia aqui no estado? Então, a gente sempre costumava dizer, nossa, está demorando a gente conseguir trazer essas vitórias do PSOL para o Espírito Santo também. Eu acho que a Camila Valadão, né, conseguiu incorporar bem esse movimento, né, sendo eleita a mulher, uma das maiores votações, tanto para a Câmara de Vitória, e depois a votação histórica, né, para a Assembleia, a mulher mais votada da história, a mulher negra, né, também. A gente vê com muita felicidade esse debate também chegar no Espírito Santo, a partir também dessa nossa construção, né, de se colocar no processo e dizer que, como era o mote da Camila e como a gente afirma, nada de nós sem nós. Como é que você enxerga essa candidatura da Camila à prefeitura? O que você entende que seria a melhor estratégia da esquerda, pensando na esquerda como um todo, para essa disputa tão difícil que está colocada em Vitória esse ano? Então, assim, para a eleição em Vitória, a nossa prioridade é derrotar Pasolini e ampliar a bancada da esquerda na Câmara Municipal de Vitória. Inclusive, qualificar essa Câmara, né? Porque a gente precisa melhorar e qualificar o debate na Câmara Municipal de Vitória. Nesse sentido, a candidatura de Camila, né, a candidatura do PSOL, se propõe a colocar esse debate da novidade política, né? Eu acho que o Espírito Santo e a capital de Vitória precisa fazer um debate que mais se aproxime da população, né? E se aproximar da população é colocar também as mulheres no centro da decisão política,
né? Mulheres que são experimentadas aí nas lutas sociais. A Camila, né, se gabaritou aí como uma opção mesmo à esquerda, que consegue dialogar com a juventude, que consegue dialogar com os trabalhadores, com as trabalhadoras, que consegue pensar uma vitória que não seja essa cidade dividida, né? Porque a gente mora numa cidade que é dividida. Uhum. E a relação com a candidatura do PT, como é que você enxerga isso? Tem que haver um diálogo, uma possibilidade de composição, seria uma aliança de segundo turno? Olha, primeiro que, né, a gente colocou uma candidatura, né, na mesa e não é uma candidatura antipetista, né? É uma candidatura para debater a cidade. A gente respeita, né, o João Coser, tem sua trajetória, e eu acho que serão as urnas que vão dizer, né? A gente tem dialogado, né, tem conversado, e a perspectiva é essa, né? Em se tratando de segundo turno, é lógico que o candidato ou a candidata mais bem posicionada vai se colocar sempre no campo democrático e no campo para derrotar o governo autoritário que está aí, né? Pasolini, nunca mais. Eu queria saber um pouco disso. Qual a avaliação, qual você considera os principais pontos da gestão Pasolini que vocês criticam, ou como vocês avaliam em geral também? Primeiro, a gente já diz logo de cara que é muito triste uma capital como Vitória, né, que é sempre tão bem avaliada aí nos indicadores, mas que, na realidade, para quem pega ônibus, para quem constrói essa cidade, sabe que esses indicadores não reverberam na nossa vida de fato. E o governo Pasolini, ele é um governo que já chegou dizendo a que veio, né? No primeiro dia de governo, ele meteu a mão no bolso dos aposentados, né? Dos professores aposentados da rede municipal. Ele é um governo extremamente autoritário, não consegue dialogar com a cidade, tem uma perspectiva mesmo de transformar a prefeitura numa cadeia, né? A máxima do delegado está sempre antes do que o prefeito. É um governo totalmente autoritário, que não dialoga com os movimentos sociais, que estrangula a participação popular nos conselhos municipais, que passou o mandato inteiro fingindo não ser o prefeito, e agora, a toque de caixa, saiu transformando a cidade numa série de obras, muitas vezes sem dialogar com as comunidades, né? A gente viu assim também um processo de perseguição aos servidores públicos municipais, sobretudo na educação, colocando uma lógica empresarial nas escolas, perseguindo livros, inviabilizando debates que são caros à educação, né? Como a questão do debate antirracista, da questão da diversidade sexual, a própria perseguição aos espaços de cultura, a não garantia, né, das manifestações populares de cultura. A gente está falando de um governo que parece que governa de costas para a Vitória. Uhum. E assim, você falou de qualificar a Câmara, né? O que você acha que falta ser discutido na Câmara? Eu acho que a Câmara tem de parar de ser o puxadinho do prefeito e começar a debater a cidade, né? A maioria dos vereadores, aí, excetuando a bancada da esquerda, fica numa relação direta de serventia ao prefeito, né? Acata projetos totalmente nocivos à população, como foi essa própria reforma da Previdência que foi feita. A própria prestação de contas, né, do Pasolini, há uma interdição do debate público, né, sobre o que o prefeito está fazendo. E a gente vê muito mais vereadores que governam, parece que é para as redes sociais. A gente tem vereador que sai do gabinete para tomar cobertor de população em situação de rua e torna isso um espetáculo em rede social, né? A gente tem vereador
que não se propõe, que governa, né, que ocupa espaços da Câmara como se fosse um púlpito de uma igreja, né? E não debate os reais temas da cidade, né? Porque Vitória hoje ainda é uma capital, né, que figura aí entre... sempre quando a gente vai falar sobre qualidade de vida, Vitória está lá na top 5, né, do Brasil, mas a gente tem comunidades hoje que ainda tem falta de água, né? Se você subir no Forte São João, no próprio Território do Bem, aos sábados, as mulheres têm que correr para fazer as atividades domésticas, porque é fato que vai faltar água, né? E é essa virada política que a gente acha que a cidade merece, né? Colocar no centro do orçamento, no centro da política, quem constrói a cidade. E aí, em sua maioria, são mulheres. Em sua maioria, são mulheres negras. E a gente quer ver mais mulheres na Câmara de Vitória com capacidade de incidir, de debater a cidade, de pensar uma lógica de segurança que não vitimize nossos filhos, nossas crianças. Vitória hoje tem a própria política de saúde, de assistência, teve uma série de regressões. A gente vê cada vez mais uma incidência, uma terceirização nesses espaços, né? Uma precarização, inclusive, dos servidores da assistência. Então, assim, o que a gente precisa retomar é que a prefeitura deixe de ser uma delegacia e passe a ser um lugar que, de fato, debata políticas públicas e consiga entender que a gente precisa desfazer essa cidade cindida, essa cidade dividida, porque tem uma máxima que a gente fala no movimento de mulheres, que uma cidade que é boa para mulheres e crianças é boa para todo mundo, né? Foi o que a gente viu na pandemia, né? Que foram as mulheres que conseguiram organizar para matar a nossa fome, né? São as mulheres que zelam por suas comunidades. Então, é nada mais justo da gente se colocar, né, enquanto mulher negra, que conhece essa cidade a partir dos espaços da juventude, da população LGBTQIA+, a partir da cultura do samba, que a gente se coloque nesse lugar de debater orçamento, de colocar também essas pessoas no orçamento, né? Debater política pública e não ver uma prefeitura que se exime das responsabilidades. Mas parece que tem também até uma questão assim, mais de fundo, que é a questão do próprio movimento comunitário, né? Que muitas vezes vai dar origem a essas lideranças de bairro, que hoje parece que a esquerda perdeu um lugar de incidência maior assim, nas comunidades e, obviamente, existe um eleitorado já de esquerda um pouco mais disperso, que acaba elegendo um número, mas um número pequeno porque falta... hoje as lideranças de bairro, especialmente, estão muito cooptadas, né? Então, a maioria vai de acordo com o prefeito de turno, inclusive. Assim, hoje São Pasolini, mas talvez amanhã seja outro, né? Então, eu fui criada no movimento popular, no movimento comunitário, e a gente vê isso, né? A dificuldade hoje, porque o movimento comunitário, muitas vezes, como você disse, está na mão do prefeito. Às vezes é, inclusive, um cargo comissionado ou de um vereador ou de um prefeito. Muitas vezes. Né? E aí a gente precisa retomar também essa autonomia. E até pensando um pouco na constituição dessas lideranças. Assim, a minha família, quando chega em Vitória, ali na década de 70... vinda, né, da erradicação do café, a gente se aloca ali no Morro do Romão. E eu sempre costumo contar essa história, porque a minha família veio com um caminhão cheio de comida e construíram um paiol. Essa comida dava para 6 meses. A minha avó, Dona Rita, 1 mês distribuiu a comida toda no Morro do Romão. Porque não tem lógica. Como é que você vai ficar com um paiol cheio de comida, né, com uma comunidade inteira passando fome? E aí eu acho que a gente precisa recuperar também esse sentimento, né, comunitário e pensar também as tecnologias que a gente constrói para resistir.
E quando a gente vai olhar, são as mulheres que estão nesses lugares. E retomar, né, esse movimento comunitário, inclusive fazer ele ter voz na administração pública, com autonomia. É isso que eu ia perguntar, como é que você acha que, por exemplo, o mandato de vereança, né, um mandato pode contribuir nesse sentido, na articulação, na verdade, do povo, porque né, a gente vê muito isso, né, que tem quadros que ganham e vão fazer o seu corre, né, o cara ganha um mandato, vai fazer, mas na perspectiva da esquerda, quer dizer, se você não fortalece a mobilização popular, você vai ter muita dificuldade. Né? Isso, porque assim, a Câmara ela tem limites, né? E a vereança tem limites. Eu acho que a grande força de um mandato popular, né, que a gente trabalha dessa perspectiva, um mandato democrático e popular, é justamente essa perspectiva de entender esse mandato, esse cargo, como um espaço mesmo para incentivar a organização, né, de coletivos, do movimento popular, de coletivos culturais, no sentido que a gente precisa lotar a Câmara, né, e ter uma incidência sobre a Câmara para, de fato, ter uma pressão política para conseguir aprovar projetos que nos atendam. Né? Você está, inclusive, assim, no Diretório Nacional, né, do partido, tem transitado muito. Você tem exemplos que te inspiram assim, do que seja um mandato nessa perspectiva, seja no PSOL ou até em outros partidos? Então, a gente tem mandatos muito potentes, assim, mandatos que conseguem fazer a tribuna ser um espaço mesmo de ecoar várias lutas. A gente pode citar o mandato da Talíria, municipalmente a gente pode falar do mandato da Mônica Cunha, das Pretas por Salvador, né, que é uma mandata coletiva de Salvador, com a Laina Crisóstomo e a Cleide Coutinho, que junta aí o movimento Sem Teto, junto com uma advogada que defende direitos das mulheres e direitos da população LGBTQIA+. A gente tem Lívia Duarte também, em Belém do Pará, que foi vereadora e agora foi eleita deputada. A gente tem o Matheus, né, em Porto Alegre muito também. Ativo aí, né, nesse momento muito difícil, ativo, aí, inclusive nesse processo aí de socorro, de pensar uma intervenção aí diante da crise climática. Então, assim, o PSOL vem construindo um programa, né, pelo direito ao futuro nas cidades, né, pensar a cidade como... A gente sabe que a cidade é o lugar onde se materializam as desigualdades sociais, né? E aí, como é que a gente está criando um laboratório de leis, um laboratório de pensar a cidade sobre outros vieses, né? Porque a gente está falando de crise climática, mas também a gente vai falar de racismo ambiental, a gente vai falar sobre geração de renda e também tem que falar sobre a própria desarticulação mesmo do mundo do trabalho, precarização, trabalho né? E isso precisa estar na lógica da cidade. A questão climática, inclusive, assim, nunca foi de fato debatido, né, amplamente, e esse ano possivelmente vai ser um tema que vai estar na pauta, né? E Vitória, inclusive, é uma das capitais, no caso, a única do Sudeste que não tem ainda o plano, né, de combate e mitigação das mudanças climáticas. Então, talvez vai ser um tema aí central que a gente pode acompanhar. Mas eu queria que você falasse também um pouco de como é que está o processo de articulação dessa chapa, como é que o pessoal vai vir, que é o pessoal com a rede, né, como federação, o que você tem acompanhado, quais são os nomes que vão compor essa chapa contigo e qual a expectativa que vocês estão trazendo, né? Então, a gente construiu uma chapa tentando abarcar aí nas regiões de Vitória, uma chapa... No pessoal, a gente sempre teve problema porque são muitas mulheres candidatas. E a cota de gênero vale ao contrário. Isso, né? Vale ao contrário. Dessa vez a gente conseguiu equilibrar mais, né, a chapa. A gente ainda vai fazer o lançamento, então provavelmente semana que vem tem um lançamento da chapa mesmo, né? No momento, a gente está indo nesse momento de construção da plataforma, de propostas para a cidade. A chapa está forte, né? Até porque você tem que pensar em termos de chapa para garantir a eleição. A gente está com a perspectiva do pessoal garantir a sua vaga, né? Manter e ampliar, né? Considerando que houve um aumento aí no número de cadeiras na Câmara Municipal.
Então, a gente está trabalhando na perspectiva de ampliar a participação do pessoal na Câmara. De um ou dois eleitos. De 1 ou 2 eleitos, assim. E aí a gente está, né, na briga, né, por essa vaga, assim. A gente está trabalhando para que sejamos eleitas e consigamos contribuir com essa cidade ainda mais. Vocês têm quantos nomes na chapa? Aí uma média de 20. Que atualmente Então, o tem o máximo é André 21. Moreira, né, que era Isso. suplente da Camila nas últimas eleições. E aí tem vários, tem nomes, também tem diferentes correntes, não é isso? Isso. E também ainda tem a rede que vai ter. Vocês têm dialogado com a rede, têm participado desse processo? Sim, a gente tem conversas, né, com a federação, a gente tenta instituir a federação ao máximo para que, de fato, porque tem que ser combinado, né? Vai ter nomes da rede, nomes do PSOL. Não sei se eu estou autorizada ainda a dizer, mas breve aí a gente vai estar expondo essa chapa. Ainda estamos naqueles ajustes finais. Assim. E a rede está bem pacificada em relação à candidatura da Camila? Como é que está essa conversa? Então, a candidatura da Camila, ela não está sob negociação, entendeu? É uma candidatura que, inclusive, a gente tem trabalhado nacionalmente como uma candidatura prioritária. Né? A própria pesquisa que saiu, né, na semana passada, né, Camila com 12,8%, aliás, antes de começar efetivamente a campanha, né, nos credencia nesse processo eleitoral. Então, assim, não está sob debate, assim, a candidatura está posta, a rede apoia, e a gente está muito contente em ofertar mesmo essa novidade política para a cidade. Assim, a gente está com uma boa expectativa. Assim. E nessa plataforma que vocês estão construindo, o que você considera que são os principais pontos? Olha. E como que essa plataforma geral vai interagir com as candidaturas? Sim, então. O pessoal, geralmente, ele acaba dividindo suas candidaturas em algumas pautas, né? Tem pautas mais específicas e tal. Mas, de uma forma geral, o central mesmo é a questão do direito à cidade, que acaba sendo um grande guarda-chuva, e que é muito caro, né? Eu acho que tudo que eu falei aqui dialoga com essa coisa do direito à cidade. Tem a questão da assistência, sempre que a gente toca muito. A educação, a gente costuma dizer que o pessoal é um partido de professores, né? Então, assim, a educação é um lugar que a gente tem muita formulação, muita capacidade de incidência. A própria cultura, né? Que é um lugar, né, que o pessoal também reúne vários fazedores de cultura, de pensar a cidade a partir da cultura. Tudo isso assim vai estar nessa. E essa plataforma, a ideia é que as pessoas alimentam também, estimular o debate público sobre a cidade. Quando a gente falou da necessidade de qualificar a Câmara Municipal, de qualificar a Prefeitura também, é justamente pensando isso, na qualidade dos nossos quadros e na nossa disposição de construir com a cidade a partir dos territórios, a partir das categorias, né, de fazer uma síntese e não ser uma cidade onde a gente tem um prefeito que se impõe, que persegue, que castiga, e uma Câmara que está de costas para a cidade, né? Que não está qualificada, excetuando, né, aí os mandatos da esquerda, né? E alguns ali ainda que a gente consegue minimamente conversar, né? Mas pautar a cidade em outro viés é extremamente necessário. É interessante pensar nessa, porque hoje os partidos uma série de indivíduos, né, que estão ali por algum motivo, mas que não tem talvez candidaturas que não tem nem sequer uma coesão entre si, né? Quem tiver mais voto vai ser o representante e meio que se for outro pode ser inclusive diferente, né? Assim, bem diferente. Mas como é que está assim? Você está enxergando o partido a nível estadual? Não sei se o que você tem acompanhado, qual que é a perspectiva? Então, a gente vai ter candidaturas importantes aí, né? A gente tem a candidatura do Guilherme Marataízes, candidato a prefeito, né? Que já tem uma atuação na cidade, através da Casa Roxa. A gente tem candidatura em Cachoeiro de Itapemirim, vereança. A gente tem candidatura em Afonso Cláudio.
em São Gabriel da Palha, em Conceição da Barra, ainda estamos vendo possibilidades em Colatina. Então, assim, o PSOL ele vem construindo uma capilaridade maior no interior também. Assim. Sempre foi um partido muito forte, inclusive nacionalmente, nas grandes cidades. Nas grandes cidades. Então a gente está vendo esse movimento de capilaridade mesmo. E pensar também que o PSOL é o partido que mais cresce no Brasil, né? E cresce, sobretudo, na juventude. Então, assim, tem esse ar da novidade. A gente vê que é possível ainda incendiar o sonho e trazer mais gente mesmo para essa construção. Beleza. O que mais? Algo mais que você queira para fechar aí? Temos um tempinho. Vamos alguma lá. Mensagem que você quer deixar para a galera? Então, assim, eu convido todo mundo para conhecer a nossa pré-candidatura. Dizer que é muito importante, né, esse momento eleitoral, porque de fato é um momento que a gente debate a cidade e quais são os projetos que a gente quer para a cidade. E eu insisto em dizer, né, eu acho que uma das coisas que me move, né, como professora, como educadora, é quando eu entro na sala de aula e geralmente aquela menina pretinha lá no final da sala olha para mim com um sorriso porque se sente representada. E o que a gente quer é que as mulheres, que a juventude, que os trabalhadores e trabalhadoras de forma em geral, né, de quem tem um sonho de uma cidade democrática, né, uma cidade que caiba a todos, né, que não seja uma cidade separada, cindida, que se achegue para poder conhecer esse projeto, para construir essa cidade, que a gente consiga colocar mais mulheres negras no espaço de decisão, porque as mulheres negras governam para a cidade, né? A gente não está falando de uma minoria, a gente está falando de quem constrói a cidade e a gente quer debater orçamento, a gente quer colocar o nosso dedinho lá. A gente sabe aí da nossa capacidade de lutar, de brigar pelo que a gente acredita, e é isso que a gente quer entregar para o povo de Vitória na Câmara Municipal. Beleza, muito obrigado, Ana Paula Rocha. Esse foi mais uma edição do Politicast, o programa semanal do Século Diário, vai ao ar todas as quintas-feiras, às 17 horas, com produção e locução minha, Vitor Taveira, e apoio técnico do Tony Braga e do Estúdio 42B. Lembro também que no Século Diário, todo dia lá tem novidade, nossa equipe de repórter trazendo notícias sobre o Espírito Santo, sobre uma perspectiva crítica no séculodiario.com.br. Acompanhe e até logo. Política ES, uma bússola para entender os rumos da política no Espírito Santo.